Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de EdiCast, um podcast produzido pela turma do terceiro ano de Edificações. Nós estamos aqui apresentando um episódio que vai ter como tema esporte como representação cultural. E para falar com propriedade sobre o assunto, pedimos que o convidado Marcos Antônio, professor de Educação Física do IFRN Mossoró, doasse um pouco de seu tempo para debater conosco sobre isso. Oi pessoal, meu nome é Sam e também vou estar aqui entrevistando o professor Marcos. Vou pedir agora para ele falar um pouco sobre a trajetória dele aqui no campus IFRN, que é, no caso, Mossoró. Bom, em termos de profissão, em termos de experiência com escola, eu tenho 30 anos de formação, pelo menos no período da educação física era muito diferente, era essencialmente práticas esportivas, e estou no Instituto como professor de Instituto desde 2009. De lá para cá, algumas boas experiências, algumas boas aprendizagens acerca do tema, porque dentro de uma das coisas que eu acredito é que o esporte deve ser estudado não apenas no viés prático de estar dentro de uma quadra, de um campo, ou de qualquer espaço praticando. Eu preciso entender o esporte de uma forma mais ampliada. Então agora vamos prosseguir e vamos falar. A gente sabe que o esporte ele é muito mais do que a prática de você ir para pegar uma bola e jogar futebol, jogar um vôlei. Ele acaba incluindo muitas outras áreas. Requer técnicas, regras, tudo isso está incluso no esporte. Só que muita gente não sabe disso porque acha que esporte é apenas você pegar a bola e jogar. Porque o esporte envolve várias questões, né? Sociais, culturais, econômicas, tem todos esses tópicos. E nós queríamos que o pessoal conseguisse entender direito, e para isso nós queremos te perguntar o que o esporte tem a ver com cultura. Qual é a sua perspectiva sobre a relação entre cultura e esporte? Bom, vamos lá. Quando você fala sobre o que é a minha perspectiva do esporte, eu preciso entender um pouco de uma forma mais justa. Bom, se eu entendo que o esporte é apenas a prática de uma modalidade já conhecida, eu vou limitar muito o que seja o entendimento do esporte. Contudo, se eu entendo que o esporte pode estar associado a práticas corporais que marcam a identidade e a cultura de um povo ao longo da história, eu vou ampliar muito mais o conceito, vou ampliar muito mais o seu alcance e o entendimento sobre ele. Então, uma forma mais justa de entender o esporte é entendê-lo como uma prática corporal que dá identidade a um povo, independente da época, independente do local. A história da humanidade está repleta de eventos, de exemplos onde as práticas corporais competitivas ou não compõem a identidade daquele povo que naquele momento, naquele espaço, praticava alguma prática. Conta uma história, né? Conta uma história. Já até falei com alguns, vocês podem até não gostar de futebol, mas eu não consigo dissociar a identidade do brasileiro com a prática do futebol. Então, nesse sentido, independente ou para além das questões da técnica, da prática do futebol, eu tenho que entender que o futebol compõe a identidade do povo brasileiro. A afinidade que o brasileiro tem passa pela relação com o futebol. Mesma coisa que acontece nos Estados Unidos, que tem o futebol americano. A gente não pratica aqui, mas lá nos Estados Unidos é um esporte que para eles é o principal. Sim. E o judô no Japão, entre muitos outros esportes que acabam caracterizando outros países. Tem uma importância seminal, né? na cultura de um povo, do esporte. Sim. O que é a cultura se não a identidade desse povo? Então, a perpetuação dessa cultura, ou da cultura do povo, da identidade, ela passa por todas as questões que compõem essa cultura, dentre elas as práticas corporais e as práticas esportivas. Sobre isso, qual você acha que é o maior desafio para o esporte como uma representação cultural? Qual é o maior empecilho para que o esporte seja visualizado como parte da cultura de um povo? Bom, eu não sei qual é o maior desafio, mas vou falar dentro daquilo que eu vivo, dentro daquilo que eu entendo. Para mim, o maior desafio é convencer alunos que esporte é isso. Quantas vezes nas minhas aulas associam minhas aulas a ir para uma quadra? Marcos, por que você não me leva para uma quadra jogar? Bom, enquanto eu tiver essa repercussão ou esse entendimento de que esporte é só ir para uma quadra jogar,
eu não terei convencido vocês de que o esporte é uma prática essencialmente cultural. Porque quando eu digo vocês, por favor, não estou apontando individualmente para vocês, mas se eu não conseguir mostrar isso, eu vou acabar reproduzindo uma ideia que eu acho um tanto quanto muito superficial do que seja esporte. Você tenta passar em todas as suas aulas essa imagem, a imagem real do esporte, né? Eu tento. Às vezes não consigo não, mas eu tento. É porque é muito difícil tirar da cabeça dos jovens de hoje em dia essa associação ao esporte apenas com... Eu não sei se é difícil. Por vezes, eu vou falar uma coisa que é como eu vejo as coisas. Por vezes o aluno, e eu estou falando da minha idade, aquilo que eu vivo, por vezes o aluno ele quer só atender uma necessidade dele, que é momentânea, que é ir para uma quadra jogar naquele dia. E por vezes ir para uma quadra jogar naquele dia é só uma percepção de um passatempo, de algo que ele não tem nada para fazer, então me leva para uma quadra jogar. Às vezes, ou se ele parar para pensar de uma forma mais ampla, de entender que isso pode ser também parte de um processo formativo, talvez ele conseguisse entender um pouco daquilo que eu digo. Com certeza. Outra coisa que queríamos apontar é falar sobre o esporte como uma forma de soft power, que é uma maneira de influenciar e promover a cultura de um povo e identificar esse povo e transformar a identidade desse povo, reconhecer esse povo, sem o uso de armas bélicas, entende? Um exemplo disso aqui no Brasil foi a Copa de 1970 a 2002, que atraiu olhares externos ao nosso país por causa da vitória que foi liderada pelo Pelé, sabe? E nós queríamos descobrir a sua perspectiva sobre isso, porque você acha que é importante essa visualização do esporte como uma maneira de produzir a nossa cultura, de apresentar a nossa cultura para os outros países? Vamos lá. Para mim, você trata de um ponto que eu acho importante. Dentro desse cenário do esporte como uma representação cultural, por vezes também ele tem uma relação muito forte com as questões políticas. Então o esporte por vezes foi utilizado como uma ferramenta política. O que você cita, o exemplo da Copa do Mundo de 1970, e aí vamos resgatar um pouco da história do Brasil naquele período. Nós vivíamos um período da ditadura militar e que precisava ser fortalecida uma identidade, uma cultura de patriotismo que valorizasse o Brasil acima de tudo. E a Copa do Mundo foi um elemento fundamental para isso. Fazer com que as pessoas criassem uma identidade e o esporte favoreceu nesse sentido. Então, antes de pensar apenas na vitória propriamente dita, havia ali a necessidade de propagação de uma ideia de patriotismo que criava um vínculo com o próprio Brasil que favorecia, para aquele momento, um interesse político da época. E essa relação do esporte, ela é apresentada em vários momentos da história, tá? Em vários momentos da história. Vou deixar aqui para vocês registrado, quem tem interesse, acho que já falei para alguns, tem um documentário muito bom para ser assistido, chamado Futebol na Era do Condor. Memórias de Chumbo, Futebol na Era do Condor. São 4 episódios que tratam de como o futebol foi tratado por 4 ditaduras de diferentes países. No Brasil, na Argentina, no Uruguai e no Chile. Tem lá toda uma contextualização de como o futebol fez parte e foi utilizado como uma ferramenta política e ideológica. Uma dica. Vamos entrar agora numa parte mais jurídica, assim podemos dizer. A Constituição de 88 prevê no artigo 217 o dever do Estado de fomentar as práticas desportivas. Como isso você acha que impacta no elemento cultural, no esporte como um elemento cultural? Bom, como é que vocês souberam disso? Pesquisas. Eu acredito que sim, Bom, vamos lá. O artigo 217, se eu não estou enganado, ele está colocado dentro da Constituição no capítulo dos direitos sociais. E está ligado a outros direitos, como é o caso da educação, saúde e cultura, e nele está lá o artigo 217 falando do direito ao esporte. Eu preciso entender que o esporte ele também além de ser também um aspecto cultural, ele precisa ser entendido como um direito e algo que possibilita
um exercício pleno de cidadania, seja na formação vinculada à educação, seja na proteção à saúde, seja na promoção dela, seja na relação da qualidade de vida, que o esporte pode ser sim um precursor, um promotor disso tudo. Agora, é preciso entender qual é esse direito, como é que esse direito está sendo atendido, em especial o que nós, enquanto cidadãos, que temos esse direito, como a gente reivindica esse direito. Por exemplo, se eu acho que o esporte é só para ir para uma quadra jogar, como é que eu vou reivindicar esse direito, se não apenas a reprodução desse mesmo modelo de prática esportiva, que é para uma quadra jogar? Por vezes uma prática competitiva, excludente, seletiva, que valoriza o que tem interesse apenas naquele que consegue render. Se esse for o modelo esportivo que nós conhecemos, entendemos e propagamos, nós continuaremos produzindo um esporte que vai ser excludente, seletivo e que valoriza somente aquele que é mais apto, mais rápido, mais forte. Agora, se eu na escola consigo mostrar ao aluno que o esporte deve ser entendido como uma ferramenta de educação, de promoção social, de melhoria da qualidade de vida das pessoas, que atende, que é inclusivo e que pode ser praticado por todos e por qualquer um, esse esporte será mais democrático. Cabe a nós formar esse aluno, e é mais ou menos isso que eu penso que eu devo fazer, levar essa informação, discutir, debater esse esporte de maneira mais ampla, mais rica, mais justa, para que ele, enquanto puder exigir e pedir para que esse esporte seja um direito a ser atendido, que ele seja atendido de uma maneira que atenda a sua necessidade. Hoje em dia a gente tem alguns exemplos aqui em Mossoró. Fashion a Rio Branco para questão de caminhada, corrida. Temos a ginástica olímpica e artística, se não me engano, que a Caixa acaba distribuindo para pessoas pequenas, crianças. E temos também agora um suporte que a Prefeitura de Mossoró desenvolveu, que os alunos de escolas de baixa renda estão podendo aprender a jogar vôlei, futsal, tudo isso no ginásio. Foi uma coisa que eu achei bem legal, que foi desenvolvida. Tu conhecia? Sim, eu já fiz ginástica nesse projeto da Caixa, mas foi a única esporte que eu fiz. E eu costumo ir para Rio Branco. Então eu acho uma coisa muito legal eles acabarem incluindo o esporte. Muita gente conhece a atividade da Rio Branco, se eu não me engano chama Viva Rio Branco. Viva Rio Branco. Muita gente conhece, muita gente vai, mas muita gente não consegue associar aquela atividade com uma promoção de política pública que precisa ser valorizada, reivindicada, melhorada, mantida, tá? Acho que e expandida. Já houve situações, ou não vou conseguir dizer exatamente quando, que se tentou levar para outros espaços, não só na Viva Rio Branco, ou somente no domingo na Rio Branco, mas em outros dias em espaços mais periféricos. Sinceramente não sei se isso continua ou se isso se isso parou de alguma medida. O projeto da Caixa Econômica é um projeto mais amplo que visa e tem interesse em propagar e aumentar a prática da ginástica artística. Ela é promovida em termos técnicos pela Confederação Brasileira de Ginástica, com apoio da Caixa, que era, não sei se ainda é, patrocinadora oficial da ginástica artística no Brasil, que tinha convênios com prefeituras. Então é uma atividade feita e construída por várias mãos. A princípio acontecia na escola Raimundo Fernandes, ainda é lá. Pronto, e tem lá uma estrutura mínima para desenvolver e levar as crianças, se eu não me engano, até 10, 11 anos, para a prática de um esporte que a gente até vê na televisão, mas pouca gente conhece, pouca gente pratica. Eu acho bem importância, né, fazer essa inclusão social para que a cultura consiga se estabelecer, o esporte consiga se estabelecer como elemento cultural. Sim. Porque uma cultura surge de uma sociedade, e uma sociedade está formada, as culturas não podem ser ignoradas. Eu diria que hoje a gente vive um momento onde as pessoas reconhecem a necessidade da prática da atividade física. Elas buscam essa proximidade cada vez mais, ou pelo menos é como eu tenho visto. Posso estar enganado, não tenho números para afirmar isso, mas eu consigo perceber que hoje as pessoas falam com mais propriedade da atividade física, citam nomes, eventualmente conseguem falar de modelos e formas de treinar. É cada vez mais comum essa informação, seja por rede social, seja porque eu tenho contato com outras pessoas. Contudo, isso precisa ser divulgado também para as pessoas entenderem que isso pode e deve ser vivido de uma maneira mais
mais consolidada dentro da sociedade como um espaço de formação. É preciso entender que isso pode ser uma ferramenta de promoção de saúde, de promoção de bem-estar, de qualidade de vida, espaço de socialização, de relacionamento entre pessoas, de conhecimento, de favorecer uma qualidade de vida, um relacionamento das pessoas cada vez mais forte, mais saudável, mais possível. O esporte, ele não só ajuda fisicamente, como até mentalmente. Muita gente usa como uma forma de distrair um pouco. E muitos psicólogos hoje em dia acabam incentivando seus pacientes a praticarem esportes, fazerem um vôlei, um futebol, uma corrida. Tudo isso para melhorar um pouco sua qualidade de vida. Sim, sim. Precisa ser democrático, né? Não deve ser algo elitizado, principalmente, deve ter acesso para todos. Quem é que pode praticar esporte? Só a pessoa mais forte, mais hábil, jovem, o idoso, o deficiente, a pessoa com sobrepeso, são menos importantes. As práticas esportivas precisam alcançar e atender essas pessoas, o interesse delas. Então, é isso. Se é um direito de todos, está lá na Constituição o direito de todos, então que ela alcance a todos. Agora, qual é ou quais são as ações que estão sendo feitas, isso independente de ser na esfera municipal, estadual ou federal, quais são as ações que estão sendo promovidas, tá? E confesso, são poucas, ainda precisam e devem ser ampliadas, precisam ser conhecidas, precisam ser valorizadas. Provavelmente poucas pessoas conhecem, poucas pessoas sabem que existem e que elas têm esse direito, mas elas precisam ser avisadas disso. E, para mim, não vejo outro local senão a escola para fazer isso. Havíamos selecionado 2 perguntas de ouvintes que recebemos. Sim, temos ouvintes. Que legal, temos ouvintes. Só que acabamos respondendo ao longo do nosso debate. As perguntas eram: como o esporte pode contribuir para a inclusão social e cultural de minorias? E quais iniciativas podem ajudar a preservar esportes tradicionais? Você tem alguma observação sobre alguma dessas perguntas? Eu não tenho receitas. De verdade, eu não tenho. Não tenho porque lidar diretamente com essas questões seriam promover políticas e eu não sou um político. Eu não tenho essa relação, não sou gestor de políticas públicas. Mas eu acho que dentro daquilo que eu posso fazer, dentro do meu espaço de formação cidadão, dentro do espaço de formação de alunos, para pelo menos conversar, repercutir, debater com eles esses aspectos. Lido aqui na escola, acho que todos me conhecem um pouco de trabalhar na quadra, de trabalhar com a modalidade de voleibol, mas eu acho que ele precisa ser maior, alcançar mais gente, inclusive vocês que aqui estão, os ouvintes que nos ouvem, precisam ser mais atendidos nesse sentido. Mas temos uma escola ainda, diria até muito melhor do que outras escolas que a gente conhece, mas que precisa crescer, de aumentar os espaços, de ter mais gente, estar convidando mais vocês a participarem. Obrigada pelo seu ponto de vista. Não há por que agradecer, foi bom, foi divertido trocar essa ideia com vocês. Tivemos um bom debate, foi uma ótima conversa, mas gostaríamos de saber se você tem algo mais a acrescentar, se você tem alguma... Não, eu faço um convite a vocês. Que essa conversa não fique só aqui. Eu tenho uma mania feia de chamar alguns alunos, eu brinco com alguns alunos e dizer assim: façam aquilo que a gente faz, que é aquilo que a gente debate, que isso não fique só aqui, vamos dizer assim, num contexto de debate. Se é preciso usufruir disso, é preciso viver essa prática esportiva, que a gente faça. Quero ver vocês nas práticas esportivas em breve no Rio. E a gente vai ver o seu documentário que você recomendou também. Vejam. De novo, eu gosto do documentário porque eu acho que ele trata de uma realidade que é nossa, faz parte da nossa história. Inevitavelmente, parece que a história se repete. De vez em quando a gente lida com algo que vivemos, precisamos aprender com alguns erros cometidos. Então tem lá, e naquela história lá fica claro exatamente de que forma o esporte foi utilizado de uma maneira muito difícil, opressora, mas que também pode ser assim, algo que liberta, que ajuda. Então, vejam. Certo.
Nós vamos encerrar nossa conversa agora. Temos que agradecer a você por ter doado seu tempo. Obrigada. E a vocês que estão assistindo, nós vamos encerrar o episódio. E foi muito legal participar, e foi muito legal ter a sua presença aqui. E que vocês estejam presentes no próximo episódio. Tchau. Tchau, gente. Bom, para falar um pouco da minha experiência enquanto professor de educação física ou enquanto professor do IEF? Um pouco dos dois. Um pouco dos dois. Então vamos lá. Professor de educação física, eu tenho pelo menos 30 anos de formação, num período onde a educação física era muito diferente, era essencialmente práticas esportivas. Nós temos um coiote ou coisa parecida, é isso? Provavelmente sim. Eu vou pedir pro coiote parar. Não vai dar certo. Quem é o coiote? Eu vou descobrir. Vamos descobrir agora quem é o coiote, que provavelmente é a nossa sala. E aí na sala que tá aí do lado. Eu acho que deve ser Gabriel. Eu também tô achando mais parecido. Você conheceu o uivo de Gabriel? Sim. Ele tava uivando, né? Foi pensando. Eu acho que Como se fosse um cachorro. Mas eu vi um cachorro, ele tava imitando um cachorro, sei Uma lá. espécie de um coiote, um lobo, não sei. Então ela conheceu o uivo de Gabriel. Quem é Gabriel? Do setor de noite. Esse mesmo. Me aguarde. Quem fica aí no setor de noite? Mas Aí ele já você tem Não é porque são muitos Não. Gabriéis. Você tem um Gabriéis, contato não sei. com ele aí todos os dias, Mas né? não chega com Eu contato. acho que eu não consigo falar com os coiotes porque eles não deixam que abrir. Não chega assim daqui, não. Maravilhoso. A gente precisa entrar. Fale aí no... Vou falar daqui? Sim. Não, mas assim, não são. Acho que é o pessoal do Intercalores que devem estar usando para se trocar. Acho que não vai só com. Deixa eu achar esse podcast. Tá uivando mesmo? Sim, eu não fui fazer. E eu que não comecei a gravar muito da lata da coisa. Tá bom, fica tudo bem. Eu esqueci de me apresentar também, fica tudo nervosa. Meu nome é eu estou aqui hoje como educação de esporte e educação cultural. Para falar isso, na verdade, eu vou marcar da frente. É, eles querem muito no vestiário, velho. Vocês vestiário põem feminino. algo assim, como é que chama? É a trilha sonora. mais. É a trilha sonora. É. Tudo bem. Tá? Se Ok. ele coloca a risadinha, a gente coloca um coiote. Há quem tem aqueles aplausos que são assim, A gente tem plateia, ela vai aplaudir aí. Aqui. Pronto, aí vem que ter um coiote. Eu não sei mais onde eu parei, não. Você Ah, não- pois não.